Boa noite, minha amiga Raíssa. Vamos começar uma aula maravilhosa, pelo menos no meu ponto de vista, e pelo menos do ponto de vista de quem gosta de ver a matemática atuando de maneira firme na física e de quem tem capacidade de abstração. Nós vamos falar hoje, começar a tratar um pouquinho mais de movimentos mais reais, um pouquinho só mais real, tá? A gente vai discutir. Nós trabalhamos com oscilador harmônico o tempo todo. A gente trabalhou com oscilador harmônico. Vocês lembram como que era a equação? Vamos imaginar algum corpo oscilando no eixo X. Qual é a equação que caracteriza um oscilador harmônico mesmo? Eu vou escrever menor agora, tá? Eu vou escrever na notação de Newton, só para eu ganhar tempo, tá? Ó, a derivada segunda temporal, na notação de Newton, o ponto é uma derivada temporal, tá? Então não preciso nem colocar de t, porque já está embutido que é uma dependência temporal. Tudo bem? Então, derivada segunda mais ômega ao quadrado x igual a zero. Era isso, né? Aquele ômega ao quadrado é a frequência natural. Agora esse nome vai ficar muito importante. A gente não falou esse nome, não dei muita atenção para ele até agora. A partir de agora, esse nome será importantíssimo. Vou chamar ele de frequência natural do sistema. Tá? É a frequência angular natural do sistema e depende apenas dos parâmetros dinâmicos do sistema. Se o sistema oscilante for um sistema massa-mola, vai depender do quê? Apenas da constante e da massa. Tudo bem? Se o sistema oscilante for um pêndulo simples, são os únicos dois que a gente trabalhou agora, quem vai ser? Campo gravitacional. Aqui é o campo gravitacional e o comprimento do fio. Também contraintuitivo não depender da massa, né? Eu posso criar um outro sistema oscilante, por exemplo? Vamos fazer uma pausa. Não estava muito previsto isso que eu ia falar, mas vamos ver o seguinte. Vou aproveitar que vocês estão fazendo eletromag, né? Vamos imaginar a seguinte situação. Por algum processo mecânico que eu não sei qual é, eu consegui colocar uma carga positiva aqui. De acordo? Pelo mesmo processo, eu também consegui fixar uma carga positiva aqui. Presta atenção que eu falei por algum processo mecânico, eu consegui fixá-las. Porque, naturalmente, é impossível fixar duas cargas positivas a uma certa distância que vai ter uma repulsão entre elas. Tudo bem? Qual processo? Talvez eu peguei a carga e martelei um preguinho ali. Tudo bem? Eu vou chegar e quero colocar uma terceira carga. Eu quero colocar uma terceira carga na posição de equilíbrio, de modo que a força resultante sobre ela seja zero. Onde é que eu coloco essa carga? Bem no meio. Essa carga, coloquei ela aqui, ó. Presta atenção, hein? Coloquei a carga bem no meio. Nossa, olha que legal. Tive essa ideia agora. Coloquei a carga ali bem no meio. Aquilo ali é uma posição de equilíbrio, certo? Porque ela vai receber uma força dessa carga. Vai receber uma força dessa carga. Estou admitindo que as duas cargas são de mesmo módulo. Vamos colocar de mesma natureza, de mesmo módulo. Duas cargas positivas mais Q. Está à mesma distância. Tudo bem, Leandro? Tá? Agora uma pergunta, Leandro. Aquela posição de equilíbrio é uma posição de equilíbrio estável ou instável? Depende da carga. E eu quero perguntar, vamos fazer o seguinte. Vou modificar a pergunta, que do jeito que eu fiz não dá para vocês responderem. Eu só quero movimentar ela com relação à vertical. Faz de conta que por algum processo também é impossível movê-la na horizontal. Eu quero movimentar ela só na vertical. Tá? Então, essa posição relativa a essa linha vertical é uma posição de equilíbrio estável ou instável? Oi? Depende do sinal da carga. Se ela for positiva, é uma posição de equilíbrio instável.
Porque se eu deslocá-la um pouquinho da posição de equilíbrio, ela vai ter uma força para cá, outra para cá, ela vai embora. Só que se ela for negativa, isso daqui é uma posição de equilíbrio estável. Porque aí, olha só, vai ficar grande aqui, mas vou imaginar que é pequeno, tá? Fiz um pequeno deslocamento, vou colocar isso aqui como uma carga menos Q. Fiz um pequeno deslocamento. O que acontece? Ela passa a sofrer ação dessa força, que eu vou chamar de F1, e dessa outra força, que eu vou chamar de F2. O que acontece com aquelas duas forças? Elas têm o mesmo módulo. Se eu decompor as duas forças, apesar que aqui não pareceu que elas têm o mesmo módulo, né? Olha que legal, gostei desse exemplo. Se eu decompuser essas duas forças, a componente X irá se anular, certo? Quem que vai sobrar? A componente Y. Então a força resultante vai estar toda para cá, apontando para onde? Para a posição de equilíbrio. Então eu vou ter uma força restauradora. Certo? E se eu puxá-la para baixo? Certo? Então vou ter uma oscilação. Olha que legal. Certo? Olha que questão boa para colocar na prova. Ele vai oscilar? Não sei se o movimento vai ser harmônico. Mas eu tenho a impressão que se esse deslocamento aqui for pequeno, vai ser uma oscilação harmônica. Qual a frequência? Seria um bom exercício para a prova, né? Vou fazer ele. Porque é tão bom que eu imaginei ele agora, achei ele tão bom que eu falei, não, vou pôr na prova, não, porque é desperdício. É legal discutir ele, porque aí a gente explora essa equação numa outra forma. Bom, primeira coisa, vou colocar um sistema de referência, ok? Vou colocar o meu sistema de referência aqui, ó. Vou colocar aqui o eixo Y. Tá? Como o movimento é apenas ao longo do eixo Y, eu não vou colocar o eixo X. Ok? Aqui a posição de equilíbrio é a origem, é o zero do meu sistema de referência. De acordo? Vou chamar a distância entre as duas cargas de 2D. Tudo bem? Por que eu estou chamando de 2D? Porque a distância daqui até aqui é quanto? D. Vamos colocar aqui o eixo X, então. Melhor. Porque com esse referencial inercial, aqui vai ser D e aqui vai ser menos D. E aqui a posição Y que vai ser variável. Então a posição Y na realidade é um Y de T. Tudo bem? Tamo junto? Então vamos lá. Meus amigos, nossa, que exercício legal. Que exercício legal. Então vamos calcular a força resultante? A força resultante, eu vou fazer diferente do que vocês fazem com o Eduardo, tá bom? Porque se for para fazer igual, vocês já têm lá com o Eduardo, pelo menos dou mais uma... Estou dando mais ferramentas para vocês para trabalhar com isso aqui. Tamo junto? Então a força resultante vai ser a força que ela recebe da carga 1 mais a força que ela recebe da carga 2. Tudo bem? Vamos ver se eu consigo fazer diferente, né? Falei, mas não sei se vai dar, não. Ok? Bom, mas vamos lá. Como é que é a força que ela recebe da carga 1? K, Qzão, Qzinho, que mais? Pelo quadrado da distância. Qual que é a distância? Y ao quadrado pelo quadrado da distância. Eu estou calculando a força 1. A distância é Y ao quadrado mais D ao quadrado na raiz. Certo? Então, só que a distância tem que estar ao quadrado.
Tudo bem? Então vai ser dividido por quem? Y ao quadrado mais D ao quadrado. Isso aqui é o quadrado da distância. Ali eu achei só o módulo da força. Qual é a direção? Porque a força é um vetor, né? Porque a lei de Coulomb, muitas vezes, vocês só lembram que ela é K, Q1, Q2, dividido pelo quadrado da distância. Vocês esquecem de uma coisa, ela é radial. Ela é ao longo da linha que une as duas cargas e ela só vale se a gente considerar as cargas pontuais. Tudo bem? Como é que eu vou colocar essa direção? É ao longo desse vetor aqui, né? A direção ao longo desse vetor aqui, ó. Eu vou colocar o vetor. Isso. Mas por partes. Vamos por partes. Quem é esse vetor? Acompanha comigo que é fácil. Esse vetor, ele vale menos D na direção X. Tudo bem? Menos Y na direção J. Tudo bem? Esse é o vetor. Só que eu tenho que colocar o versor. Eu divido pelo módulo. Então eu vou colocar isso aqui, ó. Olha que legal. Na direção menos D na direção X, menos Y. Opa, eu coloquei X chapéu. Vocês estão acostumados com I, né? Menos Y na direção J. Tudo isso dividido pelo módulo desse vetor. Porque aí eu peguei a norma, né? Peguei o módulo do vetor, aí peguei um vetor de módulo 1. Como é que eu calculo o módulo do vetor? Soma do quadrado das componentes na raiz. Olha que legal! Ficou y quadrado mais d quadrado na raiz. Show? Tamo junto? Então essa é a força 1. Diferente do que o Eduardo faz. É o que a gente vai fazer em eletromag. Já estou preparando vocês para eletromag. Lá vocês têm que reconhecer. Por quê? Por que o Eduardo faz diferente? Porque a ideia do curso de Eletromag 1 é que vocês entendam as simetrias do problema. Então eu tenho certeza que o Eduardo coloca um ângulo, parte já da ideia que as componentes x vão se anular, então só vai ter a componente y, você chama a componente y de módulo de f cosseno θ e trabalha só com módulo e manda bala. Certo? É isso. Estou fazendo um pouquinho diferente. Agora eu tenho que colocar mais F2. Bom, F2 vai ser o quê? O módulo vai ser igual, né? O módulo é K, Qzão, Qzinho, dividido por quem? Pelo quadrado da distância, na direção do vetor. Mas qual é o vetor que está dando a direção da força agora? Ele vale D na direção I, menos Y na direção... Cara, que lindo! Que lindo! D na direção I, menos Y na direção J, dividido pelo módulo. O módulo continua sendo Y quadrado mais D quadrado elevado a meio. Show? Gente, olha o que vai acontecer. Pega só a direção I. Vamos pegar só a direção I? Quem que tem na direção I? K, Qzão, Qzinho, dividido por isso, vezes menos D, dividido por isso. Ok? Vamos ver do outro lado. K, Qzão, Qzinho, dividido por isso, vezes D positivo, dividido por isso. O que acontece com a direção I? Cancela. Tudo bem? Então só sobrou o quê? A direção J. O que eu estou mostrando, abrindo as contas, é aquilo que no Eletromag vocês raciocinam de maneira intuitiva, via simetria. Tudo bem? Então o que nós vamos chegar? Vou ser um pouquinho mais rápido agora, hein? Cara, que exercício legal. Que exercício legal. Ó, eu vou chegar aqui, a força resultante é igual K, Qzão, Qzinho, dividido por quanto? Só sobrou a direção J, né?
Eu posso fazer isso vezes isso, né? Porque tem a mesma coisa, certo? Como é que eu faço isso? Mantenho a base, somos expoentes. Então vai ficar y ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 meios. Tamo junto? Vezes menos y na direção j, menos y na direção j. Menos 2y na direção j. Tudo bem? Então, menos 2y na direção j. Tudo bem? Vou escrever de uma forma mais legal agora. Porque eu quero ver se isso daqui gera uma oscilação harmônica. Tudo bem? Então vamos escrever? Como que se calcula a força resultante? Segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. Então olha o que ficou. M vezes a aceleração, só que a aceleração agora é ao longo da direção y. Então m vezes y, dois pontos, igual menos quem? 2. Peguei o 2. K, Qzão, Qzinho. Separei aquela parte ali que é constante. De acordo? Vezes y dividido por y ao quadrado mais d ao quadrado elevado a meio. Ah, professor, cadê a notação vetorial? Abri mão porque o movimento é unidimensional. Cara, deu uma cara de força restauradora. Por quê? É uma força que é oposta ao deslocamento. Certo? Olha lá, ó. Se eu desloco para cima, a força aparece para baixo. Se eu desloco para baixo, a força aparece para cima. Tudo bem? Deu essa cara, certo, Maria? Só que tá com cara de oscilação harmônica? Por que não está com cara de oscilação harmônica? Que para ser oscilação harmônica, você tem que ter a derivada segunda igual a menos uma constante vezes a própria função. Eu posso até dividir por m dos dois lados. Para tentar ver. Ficou a derivada segunda igual a menos a própria função? Não ficou. Ficou uma equação diferencial de segunda ordem, só que não linear. Porque, olha só, derivada segunda, função incógnita. Aqui é 3 meios, né? Função incógnita. Tudo bem? Só que isso também tinha acontecido com o seno. Tá? Então, o que nós podemos fazer? Cara, eu posso fazer a seguinte consideração. E se o y for muito pequeno? E se o deslocamento for muito pequeno? Esse termo fica meio fraco. Ser muito pequeno em comparação a quem? Então, quando eu falo que alguma coisa é pequena, eu tenho que comparar. Qual é o outro parâmetro dinâmico que nós temos no sistema? Nós temos o y e nós temos a distância. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que acontece se o y for muito menor que o d. Certo? Significa que eu fiz um deslocamento? Significa o seguinte, ó, faz de conta que essas cargas estão separadas de 1 metro. E eu fiz um deslocamento de 1 milímetro. Certo? Tudo bem? Tudo bem? O argumento que eu vou usar aqui não é o que eu usaria em eletromagno. Vou usar um argumento mais simples. Então vamos pegar esse exemplo. Se o D é 1 metro, vamos ver o que acontece aqui embaixo? Aqui o que vai ficar? 1 metro ao quadrado, quanto que dá? 1. Aqui é 1 milímetro.
1 milímetro é 1 vezes 10 a menos 3. Ao quadrado, 1 vezes 10 a menos 6. Então, eu vou ter que somar 1 mais 0,0000001. Vai fazer diferença? Não. Ok? Tudo bem? Então, praticamente, o que eu posso fazer aqui embaixo? Considerar apenas a existência do D. Estão acompanhando? Todo mundo está acompanhando? Então, para Y muito pequeno, em comparação ao D, eu posso desprezar isso aqui. Ó. O argumento ele é um pouquinho mais sofisticado que esse que eu fiz, tá? Bom, eu posso fazer uma expansão em série de Taylor e perceber que isso realmente acontece. Tá? Em torno do D, não é em torno do zero, eu faço a expansão em torno do D. Ou eu divido por D ao quadrado, coloco D ao quadrado em evidência, aí vai ter um Y sobre D, e aí esse Y sobre D eu jogo fora. Tá? Então, como é que vai ficar? Para Y muito pequeno, eu vou poder escrever aquela equação da seguinte forma, ó. Y, 2 pontos. Vou passar para cá já, tá? Mais quem? 2, K, Qzão, Qzinho, dividido por M, com muito cuidado. Aqui vai ficar D ao quadrado elevado a 3 meios. Quanto que dá isso? Módulo de D ao cubo. Mas o D eu estou considerando um número positivo, então fica tranquilo. Tá? Então, D ao cubo. Olha que coisa linda. Vezes quem? Vezes Y. Igual a? Zero. Temos um movimento harmônico? Sim. Qual é a frequência angular desse movimento harmônico? O valor dela, bom, multiplicando a incógnita, aparece o quadrado da frequência angular, né? Então o valor dela é a raiz disso. O que isso está indicando? Novamente, a frequência angular depende apenas dos parâmetros dinâmicos do sistema. Constante. Que é só uma adequação de sistema de unidades. Cargas, massa e a distância de separação que influencia na força. Oi? Dinâmico, parâmetros dinâmicos. Quando eu falo parâmetros dinâmicos do sistema, eu estou indicando aqueles parâmetros que interferem na intensidade da força trocada. Tudo bem? Ok? Tanto que aqui, ó, é K sobre M. Né? No caso do pêndulo. Por isso que no pêndulo fica meio estranho não ter a massa. Né? Mas K sobre M, comprimento do fio e campo gravitacional. E aí, nesse caso aqui, quem apareceu? Só quem está aparecendo na força mesmo. Depende da força resultante, carga. Tudo bem? Por que a massa não aparece no pêndulo? Porque a massa é um parâmetro dinâmico tanto para a força resultante, quanto para a força gravitacional. Tudo bem? Só que massa, aqui nesse sistema, ela é um parâmetro da força resultante, mas ela não é um parâmetro da força elétrica. Tudo bem? Na realidade, por que não aparece a massa no pêndulo? Porque a hora que você escreve força resultante igual a massa da aceleração, essa massa que aparece na força resultante é a massa inercial. A massa que aparece no pêndulo é a massa gravitacional. Tudo bem? Conceitualmente, elas não são a mesma coisa, mas elas têm o mesmo valor numérico e mesma unidade, por isso que elas se cancelam. Se eu fosse bem chato, e aí ia ser chato mesmo, depende da razão entre a massa gravitacional e a massa inercial. Só como essa razão é praticamente 1. Tudo bem? Oi. Essa daqui, excelente questionamento. Nossa, excelente.
Como é que eu identifico um movimento harmônico? Tem que ter, nossa, um movimento harmônico simples. Guardem essa informação aqui, a pergunta perfeita. Tem que ter uma derivada segunda. Quem é a minha incógnita? X. E tem que ter a própria função multiplicando uma constante. Tudo bem? Essa constante pode estar escrita do jeito que for, que depois eu falo que ela é o quadrado de alguma coisa. Certo? Entendido? Então vamos pensar. Minha esposa não para de mandar mensagem. Deixa eu responder ela fazendo favor. Só um minutinho. Laiane, para de mandar mensagem porque aparece aqui a hora que eu estou trabalhando e você me tira a concentração. Então vamos lá. Voltando. Desculpa. Falei sozinho, né? Olha lá. Aqui. Então tem que aparecer a derivada segunda. Apareceu a derivada segunda? Apareceu a própria função multiplicando alguém? Só que também aparece a função de novo. Entendeu? Entendeu? Não, aí as considerações para ver, aí é física. Não falei que é pequena. Eu falei se for pequena. Não, eu considerei para analisar em que situações isso daqui vai descrever um movimento harmônico simples. Em que situação? Eu preciso desaparecer com isso. Aí eu considerei a situação em que o deslocamento é pequeno em comparação a isso. Muito menor que D. Cara, vocês estão bons para fazer pergunta aí. Só que a minha resposta vai te frustrar um pouco. Pequeno o suficiente para eu poder desconsiderar. Doeu, né? Porque 1,1, eu posso considerar o 0,1? É aí a parte do cientista. Porque assim, concorda comigo que a partir do momento que eu estou considerando, olha, se o y for pequeno em consideração ao z, eu vou desconsiderá-lo. Você concorda com a hora que eu estou falando isso? Eu já estou embutindo um erro no meu experimento? Certo? Agora, o tamanho do erro do meu experimento, o tamanho do erro permitido no meu estudo, aí vai ser eu que vou definir o que vai importar para mim ou não. Por exemplo, um erro de 0,0001 parece um erro pequeno, não parece? Só que se eu estiver estudando coeficiente de dilatação, vocês lembram que aí é muito. Agora, se eu estiver estudando movimentos astronômicos, eu posso desconsiderar. Entendeu? Entendeu? Tá satisfeito com a resposta? Não, tá. O que não muito, vamos tentar melhorar. Só que eu preciso saber o que você entende. Depende do seu feeling enquanto cientista. Você que está estudando uma determinada coisa, vamos pegar, por exemplo, o que... Não tem um parâmetro. Até porque quando você está estudando ciência, você normalmente está estudando uma coisa nova. Certo? Quando você está num mestrado nem tanto, mas num doutorado, você está estudando uma coisa nova. E aí você vai colocar qual é o erro aceitável. Obviamente, você vai estudar outros artigos, outros cientistas, quanto eles consideraram, e você vai tomar isso como base. Mas não quer dizer que isso é o certo. Vamos pegar, por exemplo, você está desenvolvendo um trabalho para calcular medidas, sei lá, de permissividade de elétrica. E aí, em um determinado trabalho, o cara considerou um erro
de 0,002. E a comunidade científica aceitou. Só que você passou a desenvolver experimentos que você foi mais crítico. O seu erro é menor que isso. Tá? Será que seu trabalho está tão melhor? O que vai dizer isso? Os efeitos modificaram muito. Por exemplo, o cara que trabalhou com um erro de 0,02 chegou à conclusão que aquele material com permissividade, ele calculou a permissividade dele, com um erro de 0,02. Ele chegou à conclusão que com aquele material eu não posso fazer um dispositivo eletrônico. Aí você trabalha com um erro menor, na casa do 0,01. E você chega na mesma conclusão que o cara. Ganhou alguma coisa? Entendeu? Hoje se trabalha muito com computadores e com métodos, porque assim, aqui a gente está trabalhando com coisas que a gente usa métodos analíticos, que é aquele que eu consigo chegar na resposta via manipulação matemática. Em geral, os problemas são dados por métodos numéricos. É aquele que você programa o computador e ele vai calculando. Ele vai calculando. Ele vai calculando. Agora, quem é que fala a hora de parar? É você. Você define o seu erro. Tudo bem? Erros bons são aqueles erros que estão dentro do limite de precisão do equipamento experimental. Pode trabalhar com isso. Tudo bem? Melhorou? Mas aqui em sala de aula, quando eu considerar, eu já estou deixando embutido o seguinte. Y é muito menor que D. Quão menor? Menor o suficiente para eu poder desprezar. Exato. Nesse caso, não é nem para estudar a situação mais simples que tem. Nesse caso, didaticamente, o que eu quis é porque a gente só está falando de movimento harmônico, pêndulo, massa-mola, pêndulo, massa-mola. Eu quis mostrar um outro sistema que também pode gerar um movimento harmônico simples. Tudo bem? Ainda foi um sistema muito artificial. Muito artificial. Mas perceberam que aí juntando com a pergunta da Raíssa, para gerar um movimento harmônico simples, basta que eu tenha uma equação e um negócio aqui. Isso aqui você já sabe a solução. Qual a solução disso? A cosseno de ômega. Olha o ômega aqui, ó. Aqui está o quadrado ômega. Cosseno de ômega t mais a fase inicial. Só que aí tanto A quanto a fase inicial dependem das condições iniciais. Quem é o ômega? Ômega, quer dizer, o quadrado do ômega é quem acompanha a incógnita. Certo? Está aqui o quadrado do ômega. Certo? Certo, Gabi? Tá vendo? Você querendo ir embora. A melhor pergunta da história. Mas nisso, nada disso estava programado para a aula de agora. Só tive uma ideia que eu achei legal. Melhor eu ter essa ideia agora do que eu ter colocado na prova, né? Foi melhor? Ou não. Ou eu posso ter outras ideias para colocar na prova. Né? Gente, às vezes assim, vocês podem me falar que eu sou muito incoerente. Eu falo de prova, que não ligo, mas eu fico apavorando vocês com prova o tempo inteiro. Né? Eu faço isso por dois motivos. Primeiro, porque é legal ver a cara de espanto de vocês, mas eu realmente não ligo tanto assim para a prova. Então vamos lá. Oi. Agora, criei um. Na realidade, o movimento harmônico é aquele que a hora que eu equacionar, eu consigo chegar numa equação diferencial desse tipo. Pronto. Isso é um movimento harmônico simples. Mas eu não quero falar agora. Bom? Tem. Mas por hora, qualquer coisa que eu conseguir cair assim. Tá bom? Eu estava discutindo com a Maria. O fato da gente estudar o movimento harmônico simples, o fato da gente estudar oscilações, não é para estudar massa mole nem para estudar pêndulo simples. É porque as vibrações moleculares eu interpreto
E a hora que eu equaciono vibração molecular, eu vou ver que elas descrevem equações daquele tipo. Então, calor específico depende de vibração. Condutividade elétrica depende de vibração. Propagação de ondas, telecomunicações, tudo depende da vibração. Então, esse aqui é só um modelo. Aí eu uso massa, mola e pêndulo simples, simplesmente como modelo para eu generalizar tudo depois. Tá? E desse modelo, o que é importante eu tirar? Mais importante do que eu identificar matematicamente o que é um movimento harmônico, é eu identificar que a frequência natural de vibração é uma propriedade que depende exclusivamente do quê? Dos parâmetros dinâmicos do sistema. Tudo bem? Tudo bem? Mas eu vou, ainda na aula de hoje, eu vou colocar uma outra coisa, que assim, não é quando eu vou colocar assim, ó, que está no nosso cotidiano, ele está no nosso cotidiano, mas não de uma maneira concreta. Tá? De uma maneira mais abstrata. E assim, eu particularmente acho a coisa muito linda, mas eu quero guardar, que eu quero fazer um suspense, senão a aula perde a graça. Tudo bem? Então vamos lá. Só que esse oscilador, já que você falou, por que ele não é uma consideração tão cotidiana? Porque ali eu estou considerando que a única força existente é a força restauradora. Eu estou desprezando possível ação de forças dissipativas. O que são forças dissipativas? São forças que consomem bem entre aspas, a energia cinética do sistema. São forças que atuam, vamos lembrar de termodinâmica? São forças que atuam para aumentar a entropia do sistema. Tá? São forças que realizam trabalho que eu não consigo reaproveitar esse trabalho mecânico, na forma de trabalho mecânico. Em outras palavras, são forças que produzem calor. Certo? Em geral, essas forças dissipativas, em geral, a equação que descreve essas forças dissipativas, ela tem vários modelos, eu vou apresentar um aqui para vocês, mas em mecânica clássica eu vou apresentar outro, eu vou deixar esse daqui para oscilações, em mecânica clássica eu vou apresentar outro modelo. Mas todos os modelos, eles coincidem em um fato. Forças dissipativas dependem do módulo da velocidade. E forças dissipativas são sempre opostas ao vetor velocidade. Só que aqui eu vou pôr o vetor. Faz sentido. Quando você está andando de carro, você sente a ação da força dissipativa, que é aquela força que o ar aplica. Como que você sente essa força dissipativa? Você coloca a mão assim. À medida que aumenta a velocidade, o que acontece? Fica mais intenso, né? Tudo bem? Aí você começa a perceber que essa força dissipativa, além de depender do módulo da velocidade, ela parece depender de alguns outros parâmetros, né? Quais parâmetros, por exemplo? Do que vocês acham que aumenta essa força dissipativa? No geral. Assim, intuição. Vocês estão começando a analisar um problema. Não precisa. Da superfície de contato, porque a minha mão aberta, eu sinto uma força mais intensa do que se eu fechar a mão, né? Primeira coisa. Oi? Aerodinâmica. Uma outra coisa que assim, vocês nunca iriam falar, mas a hora que eu falava isso óbvio, da quantidade de ar. Porque se você for para um lugar de alta altitude, densidade de ar é menor. Certo? Então, assim, todos esses parâmetros, então o que eu vou colocar ali são modelos experimentais, tá? Eles entram, e aí eu vou colocar aqui, caralho, pô, tá dando choque, cara. Ó, eu vou colocar assim, ó, B vezes o módulo de V mais um C vezes o quadrado do módulo de V. Esse é um dos modelos, tá? O modelo mais geral é B vezes V elevado à enésima potência. Mas aí, a grosso modo, eu expando numa série de Taylor e tem as duas primeiras componentes e despreza as outras. Tá bom? Não é o objetivo desse curso eu descrever o que é cada uma daquelas parcelas. Tá? Mas eu posso citar.
Tá? Essa parcela aqui, que é a parcela linear com a velocidade, ela é uma parcela que ela vai depender desses parâmetros todos que a gente falou aí. Vai depender da densidade, vai depender da superfície de contato, da viscosidade do meio. Tá? Então, aquele B ali, ele envolve um monte de coisa. Essa outra parcela aqui, ela é um pouquinho mais complicada e ela depende da resistência natural que o meio oferece ao movimento, na inércia. Que assim, para você, aqui tem um monte de ar. Para eu atravessar esse ar, eu preciso deslocar esse ar e ocupar o espaço que ele estava ocupando. Então vai necessitar de eu tirar ele dessa movimentação, desse local. Certo? Vamos voltar a simplificar? Você perdeu a pergunta que a Gabi fez hoje. Tops. E aí, Gabi, vamos voltar a simplificar. Em geral, prevalece apenas uma das parcelas. Tá? Quando assim, você não tem muita variação. Uma parcela, em geral, é muito mais intensa que a outra, então a gente descarta uma das parcelas e pega apenas uma. Nós somos físicos. Qual parcela que nós vamos optar para começar? A parcela linear ou a parcela quadrática? A linear, né? Certo? Oi? Nossa, sensacional. Você é o quê? Físico ou engenheiro? O que você vai ser? Se eu fosse engenheiro. Se fosse engenheiro, nem isso aqui você não está entendendo, então não ia adiantar nada. Então, não, mas dá problema. Mas é aí a hora que a gente tem que entender o que é que eu estou querendo construir. Eu estou querendo construir um modelo teórico. E aí depois eu vou ver quais situações se encaixam nesse modelo teórico. Por exemplo, para esse modelo teórico que eu vou construir, descartando isso daqui, descreve de maneira perfeita um pêndulo simples. Talvez não tão perfeito uma massa-mola no eixo X, porque eu não estou considerando o atrito com o chão. Mas uma massa-mola no eixo Y, também perfeitamente. E descreve de maneira perfeita, uma coisa que a Raíssa perguntou, e eu vou apresentar só no fim da aula, que é uma aplicação prática e cotidiana. Bem, então eu vou construir esse modelo. E com outro detalhe, um dos maiores objetivos no momento é eu construir, ensinar vocês a resolver equações diferenciais lineares. Então não faz sentido eu vir aqui para o termo quadrático. Tudo bem? E tem a questão que na prática mesmo, em geral, isso daqui vai prevalecer muito em relação a isso. Tudo bem? Mas lá em mecânica clássica, quando chegarmos em mecânica clássica, nós vamos resolver problemas mais gerais, em que vai ter uma potência N aqui, e aí vocês vão ver que aí o problema é um pouco bem mais complicado. Só que a gente precisa começar por algum lugar. Certo? Corpinho tá para cá. Corpinho tá aqui. Vamos lá. Eu vou desenhar o vetor velocidade. O vetor velocidade tá para cá. Certo? Então a força vai estar para cá. Essa é a força. Eu vou colocar um aqui, ó. Arrasto. Essa é a força de arrasto. Tudo bem? Vamos junto? Certo? Oposta ao vetor velocidade. Se o corpo estiver parado, quanto vale a força de arrasto? Zero, porque não tem velocidade, ela é... Tudo bem? Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos de novo para o nosso modelo. Modelo teórico para a gente exclusivamente descrever a equação. Não preciso preocupar se ele está descrevendo uma realidade física no momento. Aliás, você um pouco até utópico
E vou acreditar que sim. Fiquem de olho aqui, tá? Fazendo um favor. Vou acreditar que sim. Ok? Então, o meu modelo, gente, pode falar que eu estou com falta de criatividade, tá? Mas vai ser sempre o sistema massa-mole. Tudo bem? Sempre. Então, tá bom, desculpa. Ah, não, é eles ali, ó. Aqui que tá para ver se não apaga. Ok? A hora que ele começar a piscar, quer dizer que tá acabando. Então vamos pegar o seguinte, ó. Então aqui eu vou colocar um sistema massa-mola no eixo X. Vamos fazer o seguinte, vai parecer estranho. Eu vou considerar que o atrito é zero. O atrito com o chão é zero. Certo? Só que tem força de arrasto. Ok? Com ar. Aí não fica tão absurdo. Está atrapalhando o seu movimento. Eu soltar isso aqui no chão, ele cai. Se eu soltar isso aqui, cai mais rápido ou mais lento? Ah? Faça o teste. Se você não consegue intuir, por que caiu mais rápido? Isso aqui não sofreu tanta influência do ar durante a queda. Por quê? Tem a questão da massa, tem a questão da superfície de contato. Isso aqui tem uma superfície de contato muito maior. Pega uma folha de papel e solta. Tudo bem? Vai sofrer mais. O que eu estou medindo, essa força de arrasto, é essa influência. Ficou mais claro? Tudo bem? Então, vamos lá. Ai, minhas costas, caramba. Você não vê aí. Então, vamos lá. Então, aqui de novo, origem. Vamos desenhar o nosso protótipo de um movimento. Agora, o nosso... Gente, vocês vão ver que coisa linda. Principalmente porque, assim, ó, essa semana e a semana que vem, eu mato o oscilador amortecido. Aí quando a gente retornar na outra semana, é o oscilador forçado. Porque aí, além dele ter isso daqui, eu vou colocar alguém para ficar dando murro aqui, ó. Para não deixar ele parar. Tudo bem? Para não deixar ele parar de jeito nenhum. Então vamos lá. Então aqui, eixo X. Vamos lá. Para onde está a força elástica? Para onde está a força elástica? Para cá. Para cá está a força elástica. Fel. Perfeito? Para onde está a força de arrasto? Depende. Se ele estiver parado, não tem força de arrasto. Se ele estiver indo para lá, força de arrasto é contrária. Se ele estiver indo para lá, então eu só sei que tem força de arrasto. Certo? Ou ela está para lá, ou ela está para cá. Certo? Mas ou ela não existe. Aí quando ela não existe, está marcado ali também. Tá vendo? Tá vendo? Não pode ser certo. Tá vendo quando ela não existe? Tá vendo, Valesco? Não. Sabe por que você não tá vendo? Porque ela não existe. Como é que você vai ver? Certo? Então, quando ela não existe, está ali também. Então vamos fazer o seguinte. Olha que legal, para eu equacionar, cara, olha que coisa linda. Para eu equacionar, não preciso nem saber para onde que ela está. O que acontece? Vamos escrever? Quem é a força... Gente, isso aqui é lindo. Vocês me perdoem, eu empolgo demais. Força resultante é o quê? Não, antes. Soma das forças. Então, vamos lá? Força resultante vai ser força elástica mais quem? Força de arrasto. Que coisa linda. Ok? Agora sim. Vamos lá. É unidimensional, certo? Se é unidimensional, o que eu posso fazer? Não preciso de notação vetorial. Então vamos embora. Força resultante. Massa vezes aceleração. Agora ainda vale a pena eu colocar toda a notação. Massa vezes aceleração. Igual. Força elástica. Força elástica. Menos
K, X de T. Força de arrasto. Menos B vezes quem? V de T? Ah, legal. Gente, agora não, vai falar que isso aqui não é uma coisa linda. Vai falar que isso aqui não é coisa linda. Divide tudo por M e joga tudo pro lado de lá. Pode ser? Posso ir rapidinho? Ô, Raíssa, eu sei que você... Não sei se você não gosta, mas eu sei que muitas vezes você fica meio tensa quando eu faço as passagens matemáticas rápidas. De novo, eu faço de propósito para tentar pôr a cabeça de vocês para raciocinar mais rápido. Não compreendeu? Manda que eu volto. Certo? Então, vamos lá. Então, eu vou deixar a derivada segunda em x. Gente, isso aqui é lindo demais. Vocês vão... Tudo bem? Mais, vou pegar esse aqui primeiro. Mais b sobre m dx dt. Certo? Mais quem? K sobre m x de t. Opa, aqui tem um x de t. X de t. Tudo isso igual a quanto? Zero. Gente, na prática, para eu identificar se é um movimento amortecido ou não, o que mudou? O que mudou? Se não tiver esse termo, oscilador simples, sem amortecimento. Com esse termo, o que aconteceu? Oscilador amortecido. Olha que coisa simples. O que muda de um para outro? Apenas o aparecimento do termo em derivada primeira. Só que com um detalhe. Tome muito cuidado. É uma equação diferencial linear de segunda ordem com coeficientes constantes e todos os coeficientes são positivos. Certo? Por quê? O B precisa ser positivo para garantir que a força de arrasto é oposta à velocidade. O K precisa ser positivo para garantir que a força restauradora é oposta à posição. Então, B, K e massa são tudo positivo. Olha os coeficientes. Identificamos aqui nossa primeira equação diferencial, segunda ordem, com todos os termos. Tudo bem? Ok? Então vamos lá. Antes de eu mostrar como a solução geral, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma coisa que eu não faço com vocês. Eu vou resolver dois exemplos com números. E depois eu vou resolver o geral. Tudo bem? Ou vocês querem que eu vá direto para o geral? Não quer o geral? Não. O número? Tá bom. Você está pensando muito como engenheira. Isso não é um elogio. Não, estou brincando, mas eu acho que realmente, didaticamente, é melhor eu começar com o geral. Mas antes disso, vamos aguçar a intuição? Quem é o termo que garante que existe amortecimento? Quem? Vocês estão pensando certo, só que vocês estão concluindo muito errado. Então, assim, cara, o raciocínio do Leandro foi a derivada primeira. Cara, vocês concordam comigo que a derivada primeira sempre existe? Agora, então não é a derivada primeira que é responsável pelo amortecimento. O responsável pelo amortecimento é o coeficiente da derivada primeira. Certo? Então, o coeficiente da derivada primeira é isso aqui, ó. Agora vamos de novo. Fala.
Não, é o B sobre M. Zero. Então, mas não é só o B. Um B grande, eu posso ter dois sistemas com o mesmo B, só que se as massas forem diferentes, o amortecimento vai ser diferente. Imagine esse sistema no ar com a massa 50 kg. Imagine esse mesmo sistema no ar com a massa de 100 gramas. Mas assim, deixa eu fazer uma pergunta. É que eu pensei que, por exemplo, independente da massa, se o B fosse zero, já zeraria. Então eu pensei que o B se pensaria isso. Mas pode existir um caso onde a gente vai ter uma massa tão grande que aí a gente poderia se considerar essa. Pode, se o B sobre M for muito pequeno. Pode se considerar, perfeito. A gente vai chegar em casos parecidos com isso, tá? Deixa eu fazer outra pergunta. Qual é o termo que garante que ele vai ficar oscilando? O K sobre M. Certo? Percebem que, por exemplo, vou fazer uma oscilação aqui, ó. Tá aqui a posição de equilíbrio, ó, puxei. Vou soltar. Olha só essa oscilação. Olha aqui. Depois você aumenta para ela. Olha aqui, soltei. Olha a oscilação. Todo mundo concorda que ele tem que parar na posição de equilíbrio. Certo? Agora, olha a outra oscilação. Puxei. Soltei. Não, lá não tem jeito, né? O que aconteceu com a segunda oscilação? Ele oscilou mais até parar. Certo? Qual dos dois o arrasto foi maior? Aparentemente. No primeiro. Mas na realidade não é que o arrasto foi maior. Porque o que garante se ele vai parar rápido ou não é a relação arrasto com força elástica. Estão enxergando? Tudo bem? Exato. Qual força? Não, essa força inicial que eu puxo é só para garantir a existência da força elástica. Porque eu puxo essa força inicial para tirar da posição de equilíbrio, solto, não tem mais ela. Tudo bem? Gente aqui, estamos juntos? Então, em termos de equação, o que vai dizer se ele oscila muito ou pouco é a relação entre esse parâmetro e esse parâmetro. Só que aqui tem um problema. Qual é o problema existente aqui nesse momento? Nesse momento, o problema existente que eu tenho para vocês é o seguinte: eu estou com um caso muito específico, de novo eu caí no massa-mola. Eu vou descrever essa equação de um modo mais geral. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou escrever aqui a equação geral de um oscilador harmônico, equação geral de um oscilador amortecido, tá? Porque essa daqui, com esses parâmetros que eu coloquei, com o parâmetro B, com o parâmetro K, ela vale só para massa mola mesmo. Eu quero descrever de modo geral. Então, vamos lá. O que ela vai ser? Ela vai ser uma derivada segunda temporal mais um coeficiente de amortecimento, o qual depende de parâmetros do sistema, vezes a derivada primeira, mais quem? O quadrado da frequência natural. Lembra que eu falei que seria importante agora classificar como frequência natural? E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar isso aqui como um zero aqui, para eu indicar que essa é a frequência natural de oscilação. Todo sistema tem uma frequência natural, que é a frequência que ele oscilaria caso não existisse amortecimento. Certo?
Se ele não, no chão, sim. No chão, sim. Tá? Pode até ser, mas aqui nós estamos considerando ar. Tá? Porque se ele parasse, ó, vamos imaginar que ele parou fora da posição de equilíbrio. Se ele parou, quanto vale a força de atrito? Força de arrasto? Vai ser igual a zero. E ainda vai ter a força elástica, porque ele não está na posição de equilíbrio. Então não tem como ele parar. Certo? Vamos voltar. Ó. Vamos imaginar que ele oscilou, por algum motivo ele parou aqui. Vamos ver se isso é possível. Se ele parou aqui, fala todas as forças que estão atuando sobre ele. Só tem a força elástica. Certo? Então tem força resultante. Então não é. Então não. Se ele parar aqui. Entendeu? Então não tem como ele parar aqui. Entendido? Caso tenha atrito com o chão, aí ele pode parar porque vai existir o atrito estático. Só que aí não é modelado por isso aqui. Certo? Tamo junto? Vamos fazer um outro. Antes de eu ir, por exemplo, numérico e mandar vocês para o recreio, vamos fazer o seguinte. O que você está rindo, Valesco? Lá na Venezuela, como vocês chamavam? Recreio, então. Não, é porque aqui assim, em geral, a palavra recreio é destinado para criancinhas. Igual vocês. Lá, recreio é na universidade também? Não tem intervalo? Não tem nada? Não existe essa parada? Tá. Pausa. Pessoal, muitas das coisas que eu vou falar agora, vocês vão ver mais para frente. Eu vou dar uma explicação muito superficial. Muitas delas. Tá bom? Ok? Quando a gente está trabalhando com circuitos elétricos, existem alguns dispositivos de circuitos elétricos. Quais dispositivos de circuitos elétricos vocês conhecem? Não conhece nenhum? Resistor? Todo mundo já ouviu falar em resistor? Ó, então vamos aqui. Eu vou começar com um resistor. O que é um resistor? Um resistor em um circuito elétrico, tá? O que acontece? A força elétrica realiza um trabalho. Esse trabalho confere energia cinética para a carga elétrica. Uma vez que a carga elétrica tem energia cinética, ela se move. Esse movimento de cargas é chamado de corrente elétrica. Tudo bem? Qual é a função de um resistor? Resistor eu represento ele com a letra R. A função de um resistor é converter essa energia cinética, em geral, em energia térmica. Tudo bem? Converter energia cinética em energia térmica. No sistema massa-mola, quem é que está fazendo isso? Quem é que está consumindo a energia cinética do sistema? A força de arrasto. Estão entendendo onde que eu vou chegar, né? Tudo bem? A força de arrasto. Tá bom? A quantidade de energia, aqui a gente não mede a energia total. A gente mede a energia por unidade de carga. Tá? A quantidade de energia consumida em um resistor, ela é dada por isso aqui, ó. Eu vou chamar, energia por unidade de carga consumida em um resistor. Isso é chamado de diferença de potencial em um resistor. Ele é dado pelo produto da resistência pela corrente elétrica, que eu vou simbolizar por esse I, para vocês não confundirem com o I de número complexo. Tudo bem? Eu quero uma pergunta. Outra pergunta. Não. O que é I? O que é a corrente elétrica? Corrente elétrica, o nome
Ele lembra. Corrente elétrica, ele nasce da ideia do eletromagnetismo, quando se acreditava que as cargas eram fluidos. Acreditava que a carga elétrica era um fluido análogo à água. Então acreditava o seguinte: olha, você tem um material, esse material tem muito desse fluido elétrico, e aí esse material com muito fluido elétrico, a tendência desse fluido elétrico é fluir para os corpos menos eletrizados. Então acreditava-se que a carga elétrica fluía dos corpos mais eletrizados para os menos eletrizados. Fluía como? Da mesma maneira que se você pega um desnível de água, você cria uma diferença de potencial gravitacional, o que acontece com a água? Ela flui do ponto mais alto para o ponto mais baixo, fazendo uma correnteza. Por isso do nome corrente elétrica. Por isso do nome diferença de potencial. Certo? A analogia é perfeita. Tudo bem? Só que aí, olha só, se você cria um desnível de água, a água vai fluir. Agora imagine que no meio desse, você coloca um cano fino. O que vai acontecer com a água? Vai perder parte dessa energia. Esse cano fino, ele vai resistir à passagem de água. Daí a ideia de resistência elétrica. Então a nomenclatura advém disso, tá bom? Então isso é uma corrente elétrica. Mas na prática, para nós o que interessa? Para nós o que interessa é que a corrente elétrica, ela é a taxa de variação temporal da carga elétrica. Porque se ele tem a ver com o movimento de carga, ele tem a ver com a variação da carga que está passando por aquela superfície num determinado momento. Tudo bem? Perceberam que legal? R vezes uma derivada? Estão captando a ideia? Então, esse é um primeiro elemento de um circuito. O outro elemento de um circuito, ele é chamado de um capacitor. Ele é simbolizado assim, ó. Qual é a função de um capacitor? Um capacitor, eu digo que ele tem uma capacitância, a propriedade, perdão, não falei, né? A propriedade do resistor de resistir, de consumir energia, é chamado de resistência elétrica. Já o capacitor, ele tem um negócio que a gente chama de capacitância. O que é capacitância? É a propriedade que o capacitor tem de armazenar energia elétrica. Tudo bem? Quanto maior a capacitância, porque essa é a função de um capacitor, armazenar energia elétrica. Ele armazena energia elétrica e aí depois ele libera essa energia elétrica. Ele armazena energia elétrica e depois ele libera essa energia elétrica. Presta atenção que eu não estou falando como é que é esse processo. Tá? Ah, professor, mas então como é que eu vou calcular? Olha só. O que o capacitor faz? Ele armazena carga aqui. Ele segura carga positiva aqui, carga negativa aqui. Tudo bem? Então, cara, você tem carga positiva e negativa, uma muito perto da outra. Estão doida para quê? Estão doida para se atrair. Só que aqui é um espaço proibido. Então, o que acontece? Ela se atrai, vindo para cá. Tudo bem? Liberou energia. Não tem como atravessar aqui, ó, Leandro. Então, se aqui tem carga negativa, então ela vai tentar vir para cá. De novo, estou dando uma explicação muito superficial. Porque. Oi? Exato. Tudo bem? Até porque é impossível pular. Tá? O dispositivo quer uma representação. Mas aí a pergunta é: quanto de energia que um capacitor consegue armazenar? Concordam comigo que o tanto de energia que o capacitor consegue armazenar vai depender do quanto de carga que ele consegue colocar aqui nas pontas? Aqui nas placas? Então, eu vou colocar para vocês. A energia armazenada por um capacitor, ela é dada por isso aqui, ó. Ela é 1 sobre a capacitância vezes a carga. Tudo bem? Opa, mas a carga varia com o tempo. Tamo junto? Ok? Então, temos ali mais um sistema.
Tá? Que sistema que a gente conhece que ele armazena energia e depois ele libera? A mola. Você falou. Quando eu pressiono a mola, o que ela está fazendo? Armazenando energia. Quando eu tirar, o que vai acontecer? Ela vai liberar essa energia. Tudo bem? Então, olha aqui que legal. Temos uma mola e temos o que mais? Uma dissipação. Falta só eu achar um dispositivo que poderia representar a minha força resultante. Existe esse dispositivo. Esse dispositivo é chamado de um indutor. A função do indutor, o qual é representado aqui pela letra L, também é armazenar energia. Agora eu vou usar um termo técnico com vocês, tá bom? Mas ele é o menos importante porque o meu foco, de novo, é a equação diferencial, tá bom? A função de um capacitor, o capacitor armazena energia graças ao campo elétrico das cargas. O indutor armazena energia graças ao campo magnético. Mas do que gera campo magnético? Uma das coisas que gera campo magnético é corrente elétrica. Ou melhor, variação de corrente elétrica. Então, a quantidade de energia armazenada por um indutor, ela vai ser dada pelo quê? Ela é a indutância vezes a taxa de variação temporal da corrente elétrica. O que eu acabei de falar, tá bom? Não precisa decorar, não precisa nada, eu só preciso que vocês entendam de momento. Tá certo? Mas se é a derivada da corrente elétrica, isso daqui também é a derivada segunda de quem? Da carga. A força resultante. Tudo bem? A grosso modo eu posso entender assim, ó. Cara, eu tenho um sistema. O capacitor armazenou, liberou energia, parte da energia foi gasta no resistor. O que sobrou ficou para o indutor. Certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar... Gente, isso é coisa linda. Vamos imaginar que eu tenho um sistema que eu faço o seguinte, ó. Eu liguei aqui um capacitor. Liguei aqui um resistor. E liguei aqui um indutor. Liguei eles. Tá vendo que eu não coloquei nenhuma fonte? Ou seja, eu não estou oferecendo para eles energia de uma fonte externa. Então, de alguma forma, ou o capacitor, ou o indutor, de alguma forma, um desses dois, tinha energia já. Tudo bem? Então, liguei, o que eu fiz? Eu liberei essa energia. Então, o que você pode concluir? A energia armazenada aqui, toda energia, por conservação de energia, toda energia armazenada aqui, vai ser consumida aqui. Se sobrar um pouco, o que vai acontecer? Vai ser armazenada aqui. De tal forma que a hora que eu somar todas as energias, tem que dar quanto? 0. Porque a energia consumida é um trabalho negativo. Tudo bem? Certo? Vamos pensar assim. Vai ter trabalho. Vai ter conservação de energia. Aqui, vamos imaginar que aqui foi um trabalho positivo. Aqui é um trabalho. E aqui, positivo. De tal modo que se eu somar tudo, não pode produzir energia. Certo? Só pode converter. Se eu somar todas as conversões de energia, o total tem que dar quanto? Tem que dar 0. Tudo bem? De novo, estou falando numa linguagem muito mais simples. Isso aqui é uma lei da eletricidade, uma lei de Kirchhoff. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos somar as energias.
Eu vou somar a tensão. Olha só, se eu somar a tensão do indutor com a tensão no resistor, com a tensão no capacitor, a Valesca vai morrer. Tem que dar quanto? Tem que dar 0. Certo? Então vamos escrever, ué. Poxa, professor, mas eu sei calcular a tensão no indutor. A tensão no indutor é L vezes a derivada segunda temporal da carga. Tudo bem? A tensão no resistor é R vezes a primeira derivada da carga. E a tensão no capacitor, nossa, que coisa linda, é 1 sobre C vezes a própria carga. Tudo isso está dando 0. Cara, para ficar mais bonito, eu vou dividir tudo por L, tá? Para ficar mais bonito, eu vou dividir tudo por L. Olha o que vai ficar. Derivada segunda mais R sobre L vezes a derivada primeira da carga mais 1 sobre RC vezes a carga LC, né? É igual a 0. Não, calma. Silêncio, Maria, silêncio. Mas, cara, olha, eu vou transpor aqui, ó. Gente, eu já tomei 32 choques aqui nessa luta. Aqui é 2 pontos. Mais R sobre L, Q ponto, mais 1 por LC vezes Q é igual a 0. O que acontece com as duas equações? Se eu souber resolver de cima, eu sei resolver de baixo. O que acontece com o circuito RLC? O que ele é na prática? Uma oscilação amortecida. Então a corrente, ou o movimento de carga aqui, ele vai oscilar até fazer o quê? Acabar. Olha ali, diga para mim, quem é que é o responsável pelo amortecimento, pela dissipação de energia? O R sobre L. Qual a frequência natural de oscilação desse sistema? Raiz quadrada de 1 sobre LC. Tudo bem? Raiz quadrada de 1 sobre LC. E aí a Maria já estava perguntando aqui, antecipando, professor, e se não tivesse a resistência? Vocês me digam. O que aconteceria se não tivesse resistência? Não sei, porque eu ainda não estudei circuito. Tá bom, olha no de cima. Não ter a resistência é não ter o termo de amortecedor. O que vai acontecer? A carga vai ficar assim. Você vai ter uma corrente infinita. Você não vai precisar pagar conta de energia nunca mais. Só que sem o resistor também, porque o resistor converte energia. Certo? Tudo bem? Então, a partir de agora, todos os problemas que eu resolver, eu vou até montar o material de vocês com isso, o nosso olhar vai estar para a equação escrita nessa forma. Tá bom? Essa forma vai poder indicar para nós tanto um circuito RLC, quanto uma oscilação amortecida qualquer. Tudo bem?